Olá gente, boa noite. Nós estamos no segundo dia, né, da segunda fase dessa conversa em 2014 e em relação à minha matéria, em relação à biologia, apareceu uma questão específica, que foi uma questão de genética. A questão falava sobre uma doença de herança autossômica recessiva, que é a fenilcetonúria, tá? Que é uma incapacidade do organismo metabolizar esse aminoácido que é a fenilalanina. Bom, ele avisou tudo isso, ele falou que era autossômica, ele falou que era recessiva e falou que o casal era heterozigoto para essa mutação. Tá? Como era recessiva, então o alelo mutante é o alelo azinho, portanto o casal é azão-azinho. Tá? O item A não tem problema, né? Só pergunta em relação à probabilidade da primeira criança ser igual aos pais. Tá? Então, cruzando azão-azinho com azão-azinho, você vai ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Tá? Portanto, a probabilidade de uma criança ser igual aos pais é meio. O item B pedia a probabilidade de duas crianças apresentarem a doença, né, que é a fenilcetonúria. Aí você faz a regra do E. Por quê? Porque assim, você tem que calcular a probabilidade da primeira criança ser azinho-azinho, que é um quarto. E a probabilidade da outra criança também ser azinho-azinho. Tá? Então é azinho-azinho e azinho-azinho. Você multiplica, vai dar 1/16, é a resposta do item B. O item C, ele começa de um jeito que pode ser perigoso, porque ele começa falando que nas duas primeiras crianças foram meninos, tá? Beleza? Só que não importa, gente, se for menino ou não, ou se for menina, ou se for saudável ou não, não importa, porque a terceira gravidez, que é a qual ele está perguntando, é independente de qualquer outra, tá? Então o começo da informação, né, ou seja, o fato que as duas primeiras crianças foram meninos e afetados ou não, é uma informação que não tem valor nenhum, uma gravidez é independente da outra. Portanto, vocês precisam calcular só a probabilidade, né, da terceira criança ser uma menina e saudável. A probabilidade de ser menina é meio, ser saudável é 3/4, tá? O que dá meio vezes 3/4, 3/8, ok? O item D é mais perigoso, por quê? Porque no item D ele está considerando, ele está afirmando melhor se a criança, que a criança, né, ela é normal. Tá, beleza? Então, se a criança é normal, ela não é afetada, portanto, ela não é azinho-azinho. Ou seja, dos 4 resultados, ó, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, o azinho-azinho tem que ser eliminado. Você ficou só com 3. Por isso que a probabilidade, tá, da criança não apresentar a mutação, ou seja, não apresentar o alelo-azinho, ou melhor ainda, dela não ser azão-azão, fica só 1/3. Ok? Essa foi a questão mais específica genética. Na prova de química caiu uma perguntinha, até um item em relação ao DDT, e ele estava questionando, né, por que a concentração de DDT aumentava de acordo com os níveis tróficos na cadeia alimentar, ou seja, por que era maior no último nível. Isso é porque o DDT é uma substância que é solúvel em gordura e, portanto, é muito difícil que o corpo consiga eliminá-lo. Então ele vai acumulando a cada nível alimentar, de maneira que a maior concentração de DDT vai aparecer sempre no último consumidor, tá? Seja lá qual for a cadeia alimentar na qual isso apareceu, certo? Espero que vocês tenham apreciado e amanhã a gente está aí de volta para comentar o terceiro dia mais específico. Obrigado, boa noite.